Hoje com o pastor Joseph Prince. E o Senhor Jesus falou assim, pode até chocar alguns de vocês, mas Jesus disse assim, aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, certo, irmãos, irmãs, tudo mais, ele disse amor a mim, certo? Ou seja, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, Jesus falou. Ele não disse para odiarmos as pessoas, a Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres, está escrito, certo? E devemos amar uns aos outros. Deus foi quem nos deu a família e quer que amemos a família, mas está dizendo, escute isso, não deixe que a pessoa amada seja a principal. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Está me ouvindo? Amém? Se você disser, eu não posso fazer aquela viagem missionária, sabe? Eu tenho muitas responsabilidades, eu não quero deixar a minha família, sabe? A minha esposa não fica muito feliz quando eu passo muito tempo na igreja, ou meu marido não gosta disso. Deixe-me falar isso. Eles não vão sofrer porque Jesus é o primeiro. Quando você faz isso, tudo o que você perde por amor ao seu nome, você vai receber 100 vezes mais. Agora, nesta vida. O Senhor falou isso. Posso ouvir um amém? Vamos voltar à história. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, um jovem, filho de Saul, ao moço que levava suas armas, um jovem, Deus está falando conosco. Nem começamos a ler a história e, sabe, eu tenho que chegar até o final dessa história, no final do culto. Sabe, essa história aconteceu no lugar chamado Micmas. Diga, Micmas. Eu amo este lugar. E geralmente não dá para este lugar quando você vai em Israel, porque é muito longe, fica muito distante. E para ir até o lugar desta batalha, ali tem duas grandes montanhas, ok? A montanha é mais alta, muito mais alta do que nossa igreja, com certeza. E tem um vale ali embaixo, é tão profundo, depende do ângulo que você está. Se você estiver deste lado e ver o outro monte, os dois são altos e o vale é tão profundo. E a primeira vez que eu fui lá com os meus pastores, nós caminhamos naquele vale. Ok? E a próxima vez que eu fiz um vídeo e dei uma palestra sobre este Micmas, eu fui lá em cima. Olha, o lugar é incrível, é impressionante, a vista de lá é maravilhosa. Certo, se você gosta de tirar fotos, é um dos melhores lugares. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Este sou eu, alguns anos atrás, glória a Deus. Ok, vamos ver agora só o monte. Dá um zoom, por favor. Obrigado, Jesus, aleluia. Olha, o problema com fotos é que elas não mostram a profundidade e você não tem como ter perspectiva. Na verdade, aquilo é muito longe e também muito profundo. E se você ver aqui bem na frente, você vai ver um outro monte, onde eu estava. Um é chamado Bozaz, que é o que está lá, e este aqui é o Sené. E este é o caminho de Micmas, onde a batalha que estamos lendo aconteceu. Agora, para te mostrar a perspectiva, quero te mostrar o vídeo que filmamos aqui. Você vai ver bodes e ovelhas bem longe. Você vai ver o tamanho deste monte, ok? Dá para ver um pouco melhor? Aqui foi por onde Jonatas e o seu moço subiram. Com suas mãos e os seus pés, eles subiram essas paredes. Olha como isso foi difícil. Ok? E foi ali que a batalha aconteceu. Jonatas e o seu moço mataram 20 homens ali. Ok? E de onde estamos filmando aqui é o outro monte. E parece que é um vale muito profundo, mas é fundo. Certo? Este vale aqui é muito fundo. E eles foram até lá e tiveram que subir tudo até encontrar o inimigo e lutar contra eles. Vamos voltar agora ao relato bíblico. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda. O nome de um era Bozés e o nome de outro era Sené. Vamos ver a foto. Aqui estão os dois montes, ok? O lado de lá, Bozés, e este lado aqui, Sené. Ok? Olha, nós estávamos bem ali, naquele vale bem fundo. Vamos ler mais uma vez a Bíblia? Uma penha para o norte estava defronte de Micmas e a outra para o sul defronte de Gibeá. Gibeá era da terra de Benjamim, o rei Saul estava reinando desde Gibeá. Gibeá não fica muito longe de Micmas. Ok? E os dois montes estão de frente um ao outro. Vamos ver a foto de novo? Esta é uma foto onde podemos ver um monte. E bem aqui está Gibeá. Então falamos de como eles desceram e depois subiram. E a batalha aconteceu em cima daquele ali. Agora, igreja, ouça. Quando Jonatas e o seu moço foram até lá, até a guarnição dos filisteus, e não se esqueça que os filisteus naquela época estavam dominando Israel. Israel foi subjugado pelos filisteus.
Israel não tinha espada alguma, o único que tinha espada era Saul e Jonatas. Os dois tinham espada. E Jonatas estava com a sua, e eu acho que ele pegou a espada do seu pai e deu para aquele moço, ok? E os dois subiram aquele monte onde a batalha aconteceu. Mas antes disso, eles falaram, ok, vamos ler. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Você sabe quantos soldados havia ali? Tinha mais ou menos 30.000 filisteus acampados, não somente em Micmas, mas em toda aquela área, 30.000 deles, naquele lugar, ok? Passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós. Olha a palavra incircunciso. É uma linguagem da aliança. Sabe o que é isso? Quer dizer, Deus não está com eles, mas conosco. Eles são incircuncisos, não tem aliança, não tem Deus com eles. Nós somos o povo de Deus. Naqueles dias, o sinal era a circuncisão. Hoje, não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Posso ouvir um amém? E Jonatas falou essas palavras. Quando você trabalha, quando cuida dos seus filhos, quando você está vivendo as coisas do dia a dia no seu casamento e na sua família, por que você deve imitar o mundo que está cheio de divórcio e tudo mais? Eles têm muitas lutas, você tem que ter essa mentalidade. Amém? Nós somos o povo de Deus. Eles sofrem isso, mas nós somos o povo de Deus. O Senhor não está com eles, mas está conosco. Então, quando falam algo como você deve esperar essas coisas acontecerem, ficar velho, esquecer as coisas, quando você chegar aos 50, quando chegar, você deve rejeitar isso em nome de Jesus e dizer, eu até entendo, certo? Quando o incircunciso fala isso, mas eu sou o povo de Deus. E você entende que quando eu falo incircunciso é a linguagem figurada, quer dizer o quê? Pessoas que não têm Deus, Deus está conosco. E eles não podem ensinar os seus filhos. Não deixe que eles coloquem os valores que eles têm nos seus filhos. Amém? Não permita que Hollywood influencie os seus filhos e não a palavra. Entendeu? Sim, ok. Olha, tenha cuidado porque você não vai permitir que um homem venha à sua porta, certo? Um estranho, certo? E ele vem e está com um cheiro de álcool ou então de cigarro ou algo assim, certo? Você não deixa ele entrar na sua casa e ensinar o seu filho. Mas e aquele monstro de um olho só? E aquilo que está na internet, você permite e nem sabe o que eles estão assistindo. É como deixar alguém que tem diferentes valores entrar na sua casa e ensinar o seu filho. Esse é o seu filho e não deles. São os nossos filhos. Somos o povo do Senhor e Ele confiou esses filhos a nós. Somos mordomos deles, amém. Glória a Deus, pastor Prince, se eu fizer isso, eles vão chorar, chore agora e ri amanhã, ou então ri agora e chore amanhã. Em um presídio, algo assim. Com o coração partido, preso no vício e então chorando. Como eu posso me libertar deste vício? E eu te digo, pais, a responsabilidade é sua, amém? Nós somos o povo de Deus, nós não estamos sem poder. Temos o Senhor conosco. Os inimigos não têm o Senhor com eles. Eu falo de inimigos espirituais, você entende? Eu estou falando de inimigos espirituais. Hollywood, como um todo, não é um tipo de mal ou bem, certo? Mas os valores que saem de Hollywood, em termos de valores que eles estão defendendo, não são de Deus. Amém? Eu assisto filmes, sim, quando estou com os meus amigos, com a minha família. Eu assisto e não vejo problema com isso, certo? Mas temos que ter cuidado para não permitirmos que os valores do mundo se tornem os nossos. São incircuncisos. Não são o povo de Deus. Somos o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Agora olha isso. Aqui diz, o Senhor operará por nós. E o Senhor aqui é Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança. E Yahvé quer dizer o Deus que tem um relacionamento contigo. Amém? E Deus é conhecido como Elohim também, certo? Elohim é Deus, o Todo-Poderoso. E Elohim é Deus. Quando você vê Deus com D maiúsculo na sua Bíblia, certo? Geralmente é a palavra Elohim. Quando você vê Senhor com S maiúsculo na sua Bíblia, geralmente é o nome de Deus, Yahvé. Quando é Yahvé, é o Deus da aliança. E Jonatas disse, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha, o nome que ele usou foi o Senhor, o Senhor.
Deus, o Elohim, é o Deus criador, o Deus de poder, o Deus que criou todas as coisas. É por isso que na Bíblia, logo no começo, em Gênesis, no começo da Bíblia, no primeiro verso, começa dizendo no começo, Deus, não Senhor, mas Deus. A mesma pessoa divina, mas Deus criou os céus e a terra. Quando é a criação, é Elohim. O capítulo inteiro, o primeiro, Elohim criou, Elohim viu, Elohim falou, Elohim viu, Elohim disse, Elohim, Deus. E no capítulo 2, Senhor Deus. E o Senhor Deus disse ao homem, o Senhor Deus é Yahweh Elohim. Por quê? Porque o homem entra em cena. E o Senhor tem um relacionamento com o homem. E é um tipo de relacionamento da graça. O Senhor fala de graça, fala de aliança da graça. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluia. Está aprendendo? Ok? Senhor é um termo muito lindo, este Senhor Yahweh, o nome Yahweh. Yahweh um dia viria em carne. Amém? Quando ele veio em carne, ele veio para os seus, os judeus, mas não receberam. Mas todos os que o receberam, a eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Israel o rejeitou, ele deixou a Judéia e foi para Samaria. E ele foi para os gentios. Ele foi para uma mulher samaritana. Amém? E enquanto se assentava no poço, ele foi frutífero. Assentado no poço, ele teve sucesso. Assentado no poço, ele deu frutos. Assentado no poço, ele foi capaz de salvar, curar e libertar. E a mulher veio e ela estava tirando água. E Jesus pediu água para ela. Eu amo essa sequência ali. Ela o chamou. Como você, sendo judeu, me pede água para beber? Porque os judeus não falam com os samaritanos. Ela o chamou de judeu primeiro. Ele começou a falar com ela. Se você soubesse quem é que te pede, você lhe pediria, ele te daria água viva. Mas, Senhor, tu não tens como tirar a água. Ela o chama de Senhor agora. Um termo de respeito. E ele disse, chama o teu marido e vem. Ela disse, não tenho marido. E ele disse, isso mesmo, tiveste 5 maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. Era o marido de outra, eu acho. Ela estava em adultério. Certo? Ele sabia, e ela disse, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Melhorou um pouco. Sua revelação de Jesus melhora. Certo? E finalmente, ela disse, quando o Messias vier, nos falará todas as coisas. Era Yahweh em carne. E olha bem o nome de Jesus, Yeshua. E é ali a Yahweh. Shua é salvar. Seu nome é Jesus, e Yeshua quer dizer Yahweh salva. Ele olhou para ela e disse, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. O prometido Cristo. Ela foi até a vila e disse ao povo, venha ver o homem. Não é este o Messias? Então de judeu, Senhor, profeta, a Messias. Uau! Ela não fez teologia por 3 anos. Ela aprendeu tudo isso em uma tarde. Pense nisso, quando o Senhor faz isso é incrível. Este foi Yahweh em carne. E olha bem, quando Jonatas falou àquele seu moço, não tinha ninguém lá. Ele não estava falando uma mensagem para uma multidão. Mas olha bem como eu estou tentando explicar isso, que era uma simples declaração. E tem muita coisa ali. Amém? Ele disse, porque para com o Senhor não há impedimento algum em salvar com muitos ou com poucos. Sabe que o Senhor pode salvar com muitos ou com poucos, mas muitas vezes ele não usa muitos, usa poucos. Olha para aquilo que eu falei, Gideão e os seus 300. Eles enfrentaram inimigos que era como as areias da praia do mar. Mais do que uma nação contra Israel naquela época. E Deus falou para Gideão que o seu exército era grande. E ele diminuiu até 300. E eram os 300 originais. Não do filme. E eles estavam com espadas? Não, eles tinham uma trombeta, um cântaro, um vaso de barro e uma lâmpada dentro do vaso. Uma linda história. E com aquilo derrotaram aqueles inimigos. Quando o Senhor está com você, você é a maioria. Sabe o que falaram de Paulo e Silas quando eles chegaram na cidade de Tessalônica para pregar? Sabe o que falaram deles? 2 deles, diga 2. Sabe o que falaram? Estes 2 que viraram o mundo de cabeça para baixo vieram aqui também. 2 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Ou melhor, de cabeça para cima. Amém? Olha, aqui ele disse para o seu moço, Senhor, salva. Olha outra revelação linda. O Senhor diz aqui, nada impede o Senhor de salvar. Outra revelação é essa, o Senhor salva.
Alguns vão dizer, eu sei disso, Pastor Prince, ele me salvou em 1974, eu era um jovem naquela época, Pastor Prince, ele me salvou anos atrás. Mas olha bem isso, amigo, ele não só salva do inferno, ele te salva todo dia. Você precisa saber isso de Yahweh, o Senhor salva. Ele nos salva dos vícios e também dos maus hábitos. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva também de piorar o nosso problema. Ele até salva a situação perdida. E sim, ele salva a nossa fé. Ficamos preocupados em perder a fé, mas o Senhor sempre salva a nossa fé. Amém. Davi disse, ele salva a minha face. O Senhor salva. E olha, a maior salvação é essa. O Senhor nos salva de nós mesmos. Somos o nosso maior inimigo às vezes. E o Senhor te salva de si mesmo. Mas todo dia você tem que saber que o Senhor salva. É o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua, o Senhor salva. Diga! Mais uma vez. Bem alto. O Senhor salva. Qual área da sua vida que precisa de salvação? Você diz, eu não preciso de nada, está tudo sob controle, então você é o seu próprio salvador. Mas se disser, eu preciso de ajuda, o Senhor te salva. Amém? E Ele ama salvar. Salvar é o que Ele faz de melhor. Tiger Woods, ele é bom em quê? Golfe. Não é? Michael Jordan era melhor em quê? Ok, basquete. Jesus, salvar. Não julgar, salvar. 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 Ele salva uma situação perdida, isso é remir, ele traz de volta. Traz de volta os anos que foram perdidos. Traz de volta o tempo perdido. O Senhor pode trazer de volta e restaurar para você todos os anos que o gafanhoto comeu. Amém. O Senhor salva. Vamos ler a história de novo. Então o seu moço lhe disse, faze tudo que tens no teu coração. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Que escudeiro! Este moço que estava com Jonatas. Vá em frente. E Jonatas então falou para ele o seguinte. Antes eu quero falar mais uma vez sobre o nome do Senhor. Eu tenho que parar um pouco aqui porque eu não acho que preciso correr agora. Mas escute isso. O Senhor te ama muito. Um certo astrônomo esteve olhando através do telescópio para as estrelas à noite e ele começou a chorar e pensar e disse, se há um Deus, olha para o número das estrelas lá em cima. Você sabia que com olhos nus à noite, você olhando para o número das estrelas, você vê muito, principalmente aqui, certo? Mas com o telescópio você pode ver muito mais as estrelas. E depois com o telescópio Hubble, eles veem muito mais estrelas. Lindas estrelas lá fora, à noite. E olha bem, muitas dessas estrelas são maiores que o Sol. Aqui tem uma analogia sobre a lei e a graça. Entre o servo e o filho. Entre a aliança que está se apagando e aquela que está aumentando seu esplendor. A nova aliança que veio por Jesus Cristo. Olha isso. À noite você vê as estrelas e a glória das estrelas é a antiga aliança. Há uma glória ali, mas é uma glória no escuro. É uma glória que está apagando. Mas quando o sol nasce, somente um sol, tudo mais apaga. As estrelas não desapareceram. As estrelas estão lá em cima durante o dia. Mas não dá para ver. Por quê? Porque a glória do sol é maior. A nova aliança é assim. Amém? É maior, é como a lei e a graça. A lei exige, a graça provê. A graça é maior do que a lei. Aleluia! Você fica pensando mais nas exigências ou na provisão de Deus? Você vê Deus exigindo de você ou provendo para você? O que está faltando? Deus não exige de você. Ele provê tudo aquilo que te falta. E por isso, agora mesmo, você não precisa que alguém vá e ore por você. Aonde você estiver assentado, você pode ser curado, você pode receber, porque Deus está sempre provendo. Amém! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto o Senhor curar pessoas. Deus está tocando em pessoas. Deus está restaurando, está ajustando. O carpinteiro divino está trabalhando e as pessoas são curadas. Amém! Cheque o seu corpo agora mesmo. Amém! Você entrou com alguns sintomas ou algum problema, mova a área do seu corpo. E se você foi curado, acene bem alto agora. Olha bem, acene bem alto para Jesus. Olha isso para essas pessoas. Acene bem alto. Olha para essas pessoas aí. Todas curadas por Jesus. Obrigado, Senhor. Isso, acene. Acene bem alto. Quase batendo na cabeça de quem está perto. Certo? Acene bem forte, olha isso. Olhe bem para essas pessoas no segundo andar também.
Glória a Deus, todos foram curados. Olha aquelas pessoas lá em cima. Onde estão os jovens? Aleluia! Ali estão. Isso, lá em cima. Olha isso, glória a Deus, obrigado Jesus. Deixe-me falar isso. Ninguém impôs as mãos. Enquanto a palavra é pregada, eles são curados. E ainda tem outros sendo curados. O tumor desaparece enquanto você escuta a palavra: o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva. Ele te ama. E esse astrônomo olhava para as estrelas à noite e ele chorou emocionado e disse: meu Deus, se há um Deus, por que ele vai olhar para mim? Eu sou apenas um grão de poeira nesta Via Láctea. E a Via Láctea é um pequeno pedaço do universo. Quem sou eu? E a Bíblia diz isso. Olha esse salmo que Davi disse. Ele disse: Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Olha o contraste. Um é tão grande e o outro é tão pequeno na terra. Deus, que pode contar o número de todas as estrelas e a ciência não pode. Disseram que há muitas estrelas para nós contarmos. Deus conta as estrelas. Ele as chama todas pelos seus nomes. Nomeamos o Órion, nomeamos a estrela do sul, mas somos limitados. Deus conhece o nome de todas elas. Mesmo assim, sendo grande como ele é. Certo? Ele abrange coisas grandes, mas seu coração é tão bom que ele cuida do coração quebrantado. Ele ata as suas feridas. Amém? Ele cura os corações quebrantados. Como alguém pode estar envolvido em grandes coisas e ainda se importar com o homem? Na verdade, no plano de Deus, no pensamento de Deus, é o oposto. As estrelas não são nada para ele. Você é. Jesus falou assim. Ele disse, sabe, 2 pardais são vendidos por uma moeda de cobre. É o que uma versão diz, moeda de cobre. Uma moeda compra 2 pardais. Jesus disse, 5 pardais você consegue comprar por 2 moedas de cobre. O que é isso? Um foi de graça. Certo? 2 pássaros por 1 moeda de cobre. Jesus disse, você compra 5 pássaros com 2 moedas de cobre. Quer dizer que um foi de graça. Por quê? Em Israel tem muitos pardais, é muito fácil pegá-los. Ninguém valoriza muito os pardais, então um pode ser de graça. Mas a Bíblia diz que nenhum deles cai por terra sem a vontade de vosso Pai. E Jesus olhou para os discípulos e para nós e disse, vocês têm mais valores do que muitos pardais. Você tem muito mais valor do que muitos pardais. É fácil para nós olharmos para as pessoas que falharam, pessoas que têm um estilo de vida ruim, pedindo esmola, pedindo dinheiro, nas praças de alimentação. E quando eles chegam perto de você, você sente um mau cheiro, estão sujos e sem tomar banho e você então os menospreza. Mas há algum tempo atrás, aquele era o filho de alguém. E se perdeu. E se pararmos e pensarmos nos nossos filhos que crescem dentro de nossa casa, e muitos deles, Deus não os vê. Onde eles estão agora, Deus viu quando a ferida veio, e Ele cura o coração deles. Olhamos só para as coisas grandes, Deus olha para os grandes e pequenos. E mesmo assim, quando Deus fez tudo, na nossa Bíblia, em uma versão, no capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação, diz que quando Deus fez tudo, Ele disse assim, 5 palavras, Ele também fez as estrelas. Ele também fez as estrelas, 5 palavras. No hebraico, melhor ainda, 2 palavras. Estrelas também. E ficamos impressionados com elas. Ah, mas Deus não está nem aí. Mas quando se trata do homem, um homem em Gênesis, Abraão, 13 capítulos foram dedicados somente a ele. A prioridade de Deus, sabe, é você. Você é a razão por que a Bíblia foi escrita. E nos preocupamos com as estrelas e pensamos que Deus está preocupado com as estrelas e toda a sua criação. E falamos, salva o planeta! E Deus diz, não, salva as pessoas do planeta. Salve as pessoas e o planeta será salvo. As pessoas vão ser excelentes. Não coloque o carro na frente do boi. Amém? Precisamos de Deus. Uau! Amo isso. Davi olhou para Golias e disse, hoje o Senhor, não Deus, hoje o Senhor vai te entregar para mim. Olha esse verso. Quando ele enfrentou Golias, hoje mesmo o Senhor Yahweh te entregará na minha mão.
E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Elohim em Israel. O mundo não conhece Yahweh, conhece Elohim. Eles usam o nome de Deus até com expressões que eu não quero mencionar, sabe? Mas vão saber que há um Deus e para eles é Deus. Um Deus distante. Para nós, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? E olha que lindo, Davi, um jovem cheio do Espírito Santo, diz: o Senhor te entregará a mim. Quem deu a vitória a Davi? Quem salvou a Davi? O Senhor. Qual é a razão? Para que a terra saiba que há um Deus, um Elohim em Israel. A Arca de Noé diz assim: como nós sabemos, Deus levou todos os animais, machos e fêmeas, para a arca. Mas olha isso, quem deu ordem aos animais? Elohim, o criador dos animais. Mas quem fechou a porta? Quem os salvou dentro da arca? Quem se assegurou que eles não se perderiam no mundo lá fora? O Senhor Yahweh os fechou dentro. Olha, a Bíblia nunca usa, podemos dizer, as palavras por acaso. A Bíblia é precisa. É o livro mais exato e preciso que existe. Deus, o Elohim, trouxe os animais. O Senhor os fechou dentro. Amém? Vamos voltar à nossa história. Jonatas disse: vamos subir. O moço disse: eu estou contigo. Certo, vamos em frente. Vamos fazer isso. Olha, Jonatas falou ao seu moço: olha bem, quando subirmos a montanha, olha o que vai acontecer. Vamos gritar e nos mostrar a eles. E se o inimigo falar, espera aí que vamos descer até vocês. Ok, isso quer dizer que o Senhor não vai nos dar a vitória, ok? Mas se o inimigo falar: suba aqui, nós vamos te mostrar algo, suba aqui. Certo? É um sinal que o Senhor está conosco.